Seja bem-vindo a bordo a mais um Decolecast com Fabrício Moresco. No dia de hoje, eu vou ter o prazer de entrevistar Coronel Aviador Ajax Augusto, que está aqui nos brindando com a sua presença. Prazer tê-lo a bordo, Coronel. Prazer nosso, oportunidade nossa. Muito boa. Eu que Maravilha. agradeço. Eu acompanhei a história do senhor, assim, com certeza não toda ela, mas eu fico muito feliz de ter você aqui, porque eu gosto da história da aviação, mas nada como ser contado por alguém que viveu ela. Então eu queria saber o que levou o senhor a ingressar na Força Aérea, o que tocava o seu coração na época. Ok, eu acho que a coisa ela pega um pouco pelo DNA. Eu sou filho de militar. Meu pai era do Exército, meu tio é do Exército. E eu sempre vivi ao lado dele, visitando quartéis, aquele negócio de disciplina, ter que acordar cedo, bababá, ginástica, aquelas coisas todas. Meu pai era transferido daqui para lá, Mato Grosso, eu fui junto, depois veio para São Paulo, tivemos também em Minas Gerais. E quando eu estava terminando o curso primário, que chamava antigamente, hoje eu não sei como é que chama isso, eu resolvi, então, fazer exame de admissão para o Colégio Militar. Eu devo estar aqui também o seguinte, que o exército que eu via, aquele que meu pai servia, eram pessoas pobres, não tinha muito dinheiro, porque quando eu fiz exame para o Colégio Militar e passei, ali no Colégio Militar, eu já comecei a querer ser aviador, porque eu via os filmes, aqueles filmes de guerra, porque em 45 eu já estava no ginásio, já estava no primeiro ano de ginásio, e a guerra estava no auge, quase no final, mas ainda era aquela última queima dos grandes heróis, e Hollywood estava enchendo um mundo de filmes de combate, John Wayne, Tyrone Power, e afundando o navio. Bom, Verdade, eu queria ser época. um daqueles caras, essa que é a realidade. Aí eu falei para o meu pai o seguinte, quando eu estava terminando o científico, eu falei para ele o seguinte, eu quero ir para a escola naval, eu quero ser aviador naval. A Marinha não tinha aviação naval, mas eu também não entendia. Eu achava que, vendo aquele filme, tendo uma Marinha, a Marinha tinha que ter avião. Porque eu morava na Vila Militar, e lá de cima de um pátio de ginástica do Exército, chamado Cota 30, 30 deve ser porque devia ter 30 metros, eu não sei. Eu ia lá, tinha acampamento de americano, que o pessoal ia para a guerra, os soldados americanos, e lá de cima eu via a pista do Campo dos Afonsos. E aquilo brilhava e eu achava que aquilo era água. E os aviões que pousavam ali eram aviões da Marinha, porque as viaturas que passavam pela Vila Militar, estava escrito assim atrás, MAR. Aí eu lia lá e via, Marinha Aérea. Era Ministério da Aeronáutica. Eu era meio idiota, né? Depois eu melhorei um pouco. Eu sei que, quando eu falei para meu pai que eu ia para a Marinha, o Colégio Naval tinha fundado naquele ano, ele falou, não, para a Marinha você não vai, não pode ir. Caramba! Por quê? Eu não tenho dinheiro, porque a Marinha tem que comprar cama patente, tem que ter uniforme branco, tem que ter sapato branco, tem que comprar 2 pares, ele sabia tudo já, E tinha mesmo que bancar naquela época? Tinha que bancar naquela época. A Marinha sempre foi diferente, já vista ali o dia do aviador naval, que não tem esse negócio. Pois é, eu fiquei sabendo agora que criaram esse dia do aviador naval. Eu também, não sabia, vou cumprimentar os caras da Marinha que eu conheço. Aí, eu tinha no Colégio Militar um rapaz que era um pouco mais antigo do que eu, era uma turma na minha frente, e esse rapaz, a gente andava junto, que gostava de fazer ginástica, negócio de atletismo e tal, e ele desapareceu um dia. E ele saiu da escola, do Colégio Militar, e eu fui para o científico. E lá no científico eu fui orientado para a cavalaria. Então, era do primeiro ano científico, era da cavalaria, aprendi a lavar cavalo, aprendi a montar, desfilei no 7 de setembro montado num cavalo, segurando lança, essas coisas todas. E eu estava nessa alegria de cavalaria, quando, num 6 de maio, que era o dia do aniversário do Colégio Militar, eu vi esse meu amigo fardado de aluno de Barbacena, que naquele tempo não chamava escola preparatória, era curso preparatório de cadetes do ar. Ah, não era IPCAR na época? Não era. Essa coisa durou, se não me engano, 1 ano como curso, e no ano seguinte, em 1950, passou a ser, então, escola preparatória. E que também não era em Barbacena, porque a Barbacena estava sendo reformulada para receber esse pessoal. O primeiro ano desse pessoal, que entrou em 49, foi em São Paulo.
A primeira turma que ficou 3 anos lá foi a minha. A outra ficou em Guaratinguetá e a minha turma ficou os 3 anos em Barbacena. Aí, eu quando falei para meu pai que ia para Barbacena para ser aviador, recebi um não enorme. Não, aviador você não vai ser, porque os colegas de turma meu, tudo maluco, tudo mau estudante, tudo doido, não vai para aviação, aquela aviação do Exército. A gente sempre fala que para ser aviador isso é um dos pré-requisitos, né? Tem que ser meio doido assim para encarar. Ou todo. Ou todo doido. Melhor ainda. Aí eu conheci alguns. Aí, veja só, no ano seguinte, aquela obrigatoriedade de ter autorização do pai ou tutor acabou. Acabou. Porque eu acho, não tenho certeza de dizer isso, me parece que a escola preparatória, no ano que eu lá estava, ou ia estar naquele ano, 1951, ela foi equiparada ao Ministério da Educação, entendeu? E aí a regra era praticamente a mesma, então não precisava de autorização do pai ou responsável, basta fazer exame e passar. E passar. Aí, em 1951, eu fiz, só que eu dei uma bobeada. Aquele ano o concurso abriu para o primeiro e para o segundo. Eu estava no científico. Eu já tinha passado para o segundo científico, eu fiz para o primeiro, perdi um ano. Bom, o bom foi o seguinte, é que quando eu fui para Barbacena, praticamente eu era professor de cálculo, porque eu já tinha estudado o SEMI, que era um colégio muito bom, e eu conhecia tudo, então eu dava aula. Passou por um cara fora da curva ali, que Pitágoras, já sabia tudo. Quando falava em Pitágoras, os caras pensavam que era um pintor que ia pintar uma sala. Não, Pitágoras foi um cara. Tá? E aí eu fiquei os 3 anos lá, meu pai não falou nada, não gostou, mas não falou nada não, porque ele queria que eu fosse do Exército para seguir a carreira dele. Em 1954, então, eu fui para o Campo dos Afonso. A gente faz aquele exame médico, eu já contei aí para o nosso amigo como é que era, faz o exame médico, não sei o que e tal. Ali há o primeiro corte, que não significa que o aluno de Barbacena, nos 3 anos que a gente passa lá, a saúde dele vai ser a mesma de quando entrou. Tem alguma coisa, tem outra, então um amigo meu foi cortado porque já estava com tuberculose. É meio difícil, mas tinha um garoto lá, foi desligado porque estava... Ou, eu não me lembro se era uma doença no pulmão que ele foi mandado embora. Aí, então, eu fui para a escola de aeronáutica, primeiro ano. Então, era por isso que eles tinham esse cuidado de tornar o exame de seleção mais rigoroso, para garantir que tivesse uma longevidade maior. Ele era bastante rigoroso, porque nós fazíamos exame de seleção todo ano, em Barbacena, todo ano. Quando a gente era matricular no ano seguinte, nós íamos para o Instituto de Seleção e Controle, naquele tempo se chamava apenas Instituto de Seleção, não tinha controle, depois virou aquele monstro que fizeram ele no Galeão, que hoje está parado, né? Sim. CEMAL? CEMAL, exatamente. Eu também estava tentando lembrar o nome. CEMAL. Então, nessa brincadeira, eu fui bater no Campos Afonso. E lá o primeiro desafio seria o solo do PT-19. Uma delícia voar o PT-19. PT-19. Cheguei a ter o prazer de voar lá em Erechim, que eu até Erechim, comentei né? com o senhor. Então, nós íamos lá para o estágio chamado estágio primário, porque a escola de aeronáutica daquele tempo ela possuía 4 estágios, primário, básico, avançado e voo por instrumentos, que estava começando naquela época, porque a FAB estava saindo daquele voo de arco e flecha, de cisca, visual pelo Rio, não sei o quê, e já estava começando a entrar num negócio chamado de NDB, uma aviação um pouco mais moderna. Estamos falando de 1954, 55, por aí. A gente já tinha VOR naquela época nunca, no Brasil? Não? Nunca, não. Eu estava conversando com ele. VOR tinha, quando eu já estava voando C-54 no Galeão, o Brasil tinha 2 VORs. Tinha um VOR no Galeão, e tinha outro VOR em Porto Alegre. Caramba! Isso era uma dificuldade muito grande, porque eu era chefe da fase 4, que era a fase que o futuro piloto C-54, eu vou ter que voltar ao assunto depois. Não, claro. Ele me lembra, eu recebi aqueles coronéis antigos que tinham estado no exterior, não sei o quê, e eles eram qualificados ou destinados por mérito, por antiguidade, para fazer parte do DC-4, que era o C-54, um avião muito bom. E eles tinham que entender como é que funcionava o VOR, porque
A Europa tinha, os Estados Unidos tinha, de um monte. Os Estados Unidos já estava até se dando a luxo de acabar com os NDBs. Sim, verdade. Eu ouvi falar sobre Não, isso, sobre essa... quando a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu fiquei assim, boquiaberto de ver como tem VOR nesse lugar aqui, meu Deus. No Brasil só tem 2 e funciona, aqui tem um monte, um atrás do outro. Cruzamento de radial, aqui não tinha cruzamento de radial, porque Porto Alegre para cá não dá para cruzar nada. Não tem, Sim. Bom, então eu tinha que dar aula para esse pessoal de tráfego internacional, aquela clearance, não sei o quê, como é que funciona lá fora, número de pessoas a bordo, e a principal coisa era introduzi-los no voo do VOR. Era complicado, que para dizer para um coronel daquele bem voado no correio aéreo, porque eu voei com esses caras C-47, eles, coronéis antigos, eu tenente novo. Então, quando a gente saía, por exemplo, de Chavantina, ia para Xingu, Cachimbo, ele dizia assim para mim, está vendo aquela manchinha lá no horizonte? Eu não estava vendo nada. O cara dizia assim, aquilo ali é a Cachoeira Teres Pires, que construiu aquilo foi o Veloso fez ali uma usina, essa usina da luz para o NDB, bababá. O cara conhecia a história toda. Os caras voavam praticamente sem mapa. Uau! Porque foram acostumados a voar sem mapa. Sim, porque eu, também eu não tinha ouvi mapa. isso só de história, Não, mas não. tem muita coisa que se perde. Aqueles caras, é porque a gente não dá muito valor, só dá valor depois, mas eles eram absolutos, entendeu? Os caras conheciam tudo, porque eles tinham que voar conhecendo, eles sabiam aquele rio no lado sul, não sei o quê, A gente acaba chegando num padrão quase igual deles, mas não era mais necessário, porque agora já tinha o mapa atualizado, tinha aquelas áreas do Brasil que estava assim, floresta densa, não tinha nada escrito ali. Deve ter pego isso naquelas Não tinha sido mapeado, só estava como floresta densa. Density wood, não sei o quê. Ali era, sei lá o que tem ali. Tem montanha, tem rio, tem tribo. Então, peguei essa fase, entendeu? E não tinha VOR no Brasil. Então, a aula de VOR mais ou menos era o seguinte, como é que eu conseguia passar o VOR? Eu peguei uma roda de bicicleta, pendurei lá no quadro e falei o seguinte, isso aqui, cada aro desse é uma radial. Ela sai de uma estação que está aqui no meio. Aqui eu... Fulano de tal que inventou o radial, ele botou a estação, ela manda um raio para cima, sai daqui para fora, sempre para fora, sempre para fora, sempre para fora. Só que essa radial, quando chega aqui, se ela aqui ela está indo para cima, é norte, aqui ela está indo para baixo, é sul. Entender. Mas o rumo, se eu estiver voando nessa radial norte indo para o sul, eu estou na radial norte, vou atravessar o meio da roda da bicicleta e vou continuar na rua sul, mas agora a radial vai ser sul. Ah, não, isso não dá. E aí era uma confusão franciscana, entendeu? Aí eu fazia aqui uma mosca, não sei o quê, mas no fim... Consegui entender. Conseguia. E uma vez, curiosidade, nós estamos vindo do sul, no C-54, e aí saiu o NDB do Galeão. O Galeão tinha um NDB muito bom, 400. E saiu do ar. Aí o mais antigo lá falou, era capitão, ele era coronel, sei lá, vamos alternar em Vitória. Por quê? Porque o NDB saiu do ar. Mas teve VOR. Ah, não acredito nesse troço. Você tá de brincadeira? Não estou. E eu dou razão ao cara. Não, eu também, eu entendo, mas era o medo do desconhecido. Porque ele era um piloto bem voado, voou lá os bombardeiros, os aviões que ele voou. Mas o P-47, por exemplo, o instrumento que ele tinha navegação era uma bússola. Só. Dá para entender? Não, né? Não. Mas era isso, não tinha nada, entendeu? O Gloster tinha rádio compasso já, mas acima de 10 mil pés, auditivo. Também não podia contar. Auditivo, porque ele congelava. O F-80 a mesma coisa, acima de 10 mil pés congelava. Só que o Gloster veio da Inglaterra sem NDB, sem rádio compasso. Foi feito aqui no Brasil. O F-80 não me lembro, parece que ele já veio com ADF, essas coisas. Mas vamos voltar ao anterior. Né? Sim, você estava falando que estava no primeiro ano, nível 4. PT-19, um bom instrutor. Esse rapaz depois foi ser piloto de provas na Embraer. José Marioto Ferreira, o nome dele.
e fez curso na França, bom instrutor, me ensinou muito. E eu tive o desprazer, num dia 1º de Dia dos Mortos. Eu servia no Esquadrão de Busca em São Paulo, no 2º décimo, estava de alerta, tocou lá uma sirene, eu guarneci de helicóptero já, houve um acidente lá em São José dos Campos, pro não sei o que, os caras dão tudo, né? E eu tive o desprazer de encontrar o Marioto morto, já num... E uma história que é um pouco assim, acho que ele sabe dessa história. Quando eu fui para o 2º décimo, eu precisava de uma pessoa que conhecesse bem helicóptero para dizer para os meus tenentes e para mim também, porque eu não era piloto de helicóptero, eu tinha vindo do esquadrão de caça, não tinha muito a ver. E como é que o helicóptero funcionava, o que era ângulo de cone, aquelas coisas que a gente não sabia. Então precisava. E ele era piloto de prova de helicóptero na França. E uma vez eu ia lá, São José, disse assim: Major, o senhor vai lá? Eu vim ali buscar. Não, eu vou, mas sempre eu vou, demorava um pouco. Acabou não indo. Um dia ele conversou comigo o seguinte: puxa, rapaz, contando, né? O meu estou na França, um cara espetacular, teve um problema no avião, saltou. Não é que ele abriu o paraquedas, o avião veio, bateu no paraquedas dele e matou o cara? E ele morreu assim também. Ele estava testando lá um avião, não me lembro, acho que era o Irapuru, um diabo desse. E teve exatamente a mesma condição. Teve a mesma coisa. O avião, ele estava testando parafuso no Irapuru. E não saiu, por uma razão qualquer, e ele saltou de paraquedas, deu a distância certa, né? O bicho sumiu, comandou o paraquedas, o avião deu uma volta, pegou o paraquedas dele, e eu encontrei lá no chão os destroços do coisa, ele e o paraquedas. Quando nós pousamos, ele caiu ali perto de Jacareí. Jacareí. Vê o que é a fatalidade, né? Então, voltando lá, Marioto, primeiro instrutor meu, terminei bem o curso do PT-19, basicamente, acrobacia não, basicamente manobras, estóis, uma navegação pequenininha que a gente morria de medo, ia a Juiz de Fora e o cara dizia: olha, a proa é 3, não é 30, hein? Os caras botavam 30 e sumia, né? Aí, era assim. E o fechado não tinha, era manícula, né? Não sei se você lembra disso. Sim. Então, tinha uma viagem para Juiz de Fora, tinha uma viagem para Resende, aproximações de 30, 60 e 180 graus, pane, muita pane, troca-tanque da bombada, aquelas coisas todas. Acabou o estágio, ao corte. O corte, depois que eu fiquei mais experiente, o corte no mundo inteiro é 30% no mínimo, sabia, né? Não, isso eu não sabia. É na faixa, 30, 35, 40, varia. Depende de muitas coisas, mas é sempre 30, por aí. E aí, no 2º ano, a gente começava a voar de novo fechado. Novamente fechado, mas repassava rapidamente tudo aquilo que a gente tinha aprendido no estágio primário, mas aí já entravam 2 novidades para nós: acrobacia e voo de formatura. Então, a primeira acrobacia era o voo de dorso. Era um pouco chato, porque a gente não sabia... Vocês faziam no Fairchild mesmo? No Fairchild. É porque a gente não tinha, assim... A gente virava no dorso, o cinto mal amarrado, ficava pendurado. Às vezes o avião estava sujo, vinha poeira nos olhos, porque voava com aquele óculos, mas assim mesmo entrava poeira. Depois a gente aprende que no voo de dorso não é o cinto que nos segura, é a força nos pedais, sabia, né? Não. Ninguém Isso eu não sabia, nunca ninguém me falou. Eu fiz alguns voos, mas... Você segura no pedal ali, faz sistema com a cadeira, vira... e aí você fica travado ali. Fica ali, não precisa ficar pendurado. Pendurado é horroroso. Então, mas eu não aprendi isso no primário, não. Eu aprendi isso lá na caça depois. Eu, então, ficava pendurado. É muito ruim. Eu sei que termina o estágio primário, a gente vai, então, para o T6. Aí a coisa muda um pouco de figura. T6. Aí já entra um tal de um fone, que não tinha aquele capacete, era americano. A gente recebia uns capacetes americanos, e tinha já uns média aqui mesmo, bons, capacetes bons, de lona. Tinha os de couro, que era assim mais fino, né? E começava a temer. A comunicação no Fairchild era feita, no meu tempo, através de um... Parecia esse chuveirinho que tem no banheiro para...
como é que chama esse chuveirinho que você usa? Aqueles esguichos? O esguicho, era aquele esguicho, e você tinha um funil lá na frente, a gente voava atrás. Ele falava qualquer coisa, a gente via o barulho do vento, quando a gente fazia uma manobra mal feita, ele botava aquele vento lá de fora, a gente subia 80 nós aqui na orelha. Caramba! Aí ficava esperto. Era assim, a gente entendia muito mais. Depois eu vi falar que já introduziram, então, um tubo de plástico, esse que a gente usa de água aí. Que aí quando você falava, conseguia propagar a voz também. Eu nunca peguei esse negócio, mas aquilo era berro, entendia mal, voava mal, mas voava mal, o que eu digo é o seguinte, o aprendizado, ele não era total, porque havia uma diferença, uma falha de comunicação. Os instrutores eram bons, mas o problema era o avião que não tinha como falar da frente para trás. Já no T-6, tinha o fone, tinha o microfone lá, e uma frequênciazinha só, 5680, não sei se você lembra disso? Não, tinha duas essa frequências pegar, só, 5880 e 4453. As duas muito ruins, com chieira, um inferno aquilo. Mas era um avião que tinha passo, tinha trem para baixar, trem para recolar. Bom instrutor, o cara da fumaça, gostava muito dele. O T-6 era ruim mesmo de comando de pedal no chão? O T-6 era ótimo. Ruim é o cara que está dentro dele. Então, como sempre, a peça atrás do manche... O cara está no Mercedes e diz que o carro é ruim, entendeu? É lógico que estranha. T-6 estranha, porque tem muita coisa para fazer, tem que ser feita na hora certa, decola, reduz o passo, reduz a compressão, se vai subir, reduz a mistura, fecha a capota ou abre a capota, tem que olhar muito o negócio de temperatura de óleo, essas coisas, troca de tanque e tal. O PT-19 era uma borboleta só de um lado do outro, esquerda, direita, se não me engano. Era bem mais simples. Bem mais simples. Então, esse choque térmico, digamos assim, assustava muita gente e havia o corte. O cara não solou o T-6, muita gente não solava o T-6. Se rolava porque os instrutores, eles não eram nem exigentes, nem cumpriam o dever dele. Mas eu só vim aprender isso mais tarde, quando eu fui ser instrutor. Por que tem que haver o corte? Aí do T-6, a gente faz aquelas aproximações todas, faz aquelas curvas, faz chandelle, faz stall, faz parafuso, muito parafuso fazia solo. Eu ia voar solo, meu tenente lá estou dizendo assim, pô, você vai voar solo, 5.000 pés, chutam para um lado, um para o outro, clareia a área, não tem ninguém embaixo, aí o avião sabe que tem quem que sai do parafuso e que tem um comandante ali que está dirigindo ele, e você sabe que se você entrar naquilo normal e entrar em parafuso, ele vai sair. Aquilo dava uma certa confiança que me levou até o fim da minha carreira. Sempre que podia, eu não ia chutar parafuso de Gloster nem de P-47, que está meio fora do envelope. Mas eu sabia que, numa emergência, eu poderia usar isso que eu sabia e gostava de fazer. Bom, aí entra uma fase nova no T-6, que é a fase de acrobacia no T-6. Todas as acrobacias, tanto lá no estágio básico como no avançado, elas começavam sempre com voo de dorso. Bota no dorso, olha lá o ponto, não sei o quê, curva para a esquerda, o pedal está invertido, o comando é invertido, fica esperto, desfaz de novo, faz. Exigia, eu tentava fazer, ia fazendo. Depois vem a outra acrobacia, que era o looping, era o túnel rápido, era o túnel lento. Eu acho que era só isso que tinha de acrobacia. Acho que não tem mais outro. Mas você ficava bem acostumado. Túnel barril também. Túnel barril. Túnel barril, bolinha no centro, se como é que fazia com a bolinha ficar no centro. Então, a gente saía por ali, mais ou menos. Aí, entrava no voo de formatura. Primeiro, 3 aviões, o instrutor puxando, aí voava a formatura com o instrutor, ensinando como é que era, usa um pouco do motor, ele não está mexendo no motor, você não precisa mexer, não sei o quê, aquelas coisas todas, que a gente está falando com o aviador conhece. E a gente acabava o voo de 3 aviões, fazia um arremedo de 4 aviões já para ter ideia do trabalho do número 3 para voar para o 4, e numa determinada fase havia uma separação. Os cadetes eram separados, aqueles que estavam selecionados para ir para a caça e os que iriam para o bombardeiro. Isso aí já era, não era um corte, já era uma divisão.
Então, o sujeito para ir para a caça, ele tinha que ter vontade própria, indicação do instrutor, indicação do chefe do estágio e o exame de saúde indicar que ele deve ir para a caça. Então, quando chegava no fim do estágio, proximidade do fim do estágio avançado, que era muito bom, o ano T6, porque T6 para nós era assim um objetivo, imagina. Eu, no segundo ano, voando fechado, via aqueles caras do terceiro ano voando T6, para mim aqueles caras eram semideuses. A coisa Cara, era eu mais ou imagino menos até assim. hoje o T-6 é tido como um avião clássico, né? Um Um grande avião avião. que é um... T6 é um grande avião. Ele, no meu entender, eu acho o seguinte, eu voei muito T6 e quem voa bem o T6 voa qualquer coisa. Porque eu nunca dei cavalo de pau em T6. Ah, ele dá cavalo de pau. Eu não sei se dá ou não dá. Eu nunca dei, não sei como é que é. Mas eu já vi cara dar cavalo de pau feio, porque bobeou, sei lá o que aconteceu. Mas no fim do avançado, então, a gente era separado e o pessoal que seria designado para ir para a aviação de caça seria já a primeira seleção. Não que a gente era melhor ou pior do que os outros, porque, como eu falei, eram 4 quesitos, né? Vontade própria, porque havia lá uma reunião numa sala, quem quer ir para caça, quem quer ir para bombardeiro. Quem quer ir para bombardeiro vai voar o B-25 em Natal. Quem vai para caça vai voar o P-47 em Natal também, que não foi para Natal, ele foi para Fortaleza e nós fomos para Fortaleza. Caramba, isso eu não sabia. Fui muito para Natal, eu lembro que era uma base bem importante, né? mas... Acho que do Chavante até, né? Não, Chavante é coisa muito moderna. Nós estamos falando de 50 e poucos ainda. Aí, esses 4 quesitos que eu já falei, a vontade própria, indicação do instrutor, exame médico e psicológico, um negócio desse aí. E aí começava um arremedo de voo de caça. Saíam lá 2 aviões, simulavam um combate, para a gente ver como é que era a vantagem de altura, a vantagem de posição, uma curva fechada, sempre tomando cuidado com a tal da bolinha no centro, porque a coisa que mais mata piloto de caça é quando ele, naquele tempo, hoje eu não sei o que mata, era a descoordenação, porque você com pouca velocidade... Se fosse o descoordenado... combate aéreo daquela época que eu conhecia era o seguinte, era pouca velocidade e reversões. Então, o indivíduo com o nariz para cima, revertendo, ele está numa situação, ele está perdendo velocidade para quase com os comandos bastante amplos. Se ele ficar descoordenado, ele está comandando um parafuso, porque ele está com o pé enfiado. Então, ele vai... Eu vi cara virar. Então, por isso que era tão cobrado você ter essa coordenação sempre. Por isso que tem que ter, entendeu? É essencial que o cara faça de um avião um amigo dele. Eu sempre achei que o avião era meu amigo. Outra coisa que eu aprendi é o seguinte, você não pode respeitar o avião. Tem que tratar ele dentro do limite dele, porque senão ele vai te desrespeitar também. Tanto que eu não sei se nessa época já tinha esse ditado, mas um ditado, quando eu comecei a voar, era justamente essa questão. Todo aviador deve conhecer o seu limite, limite da máquina que está operando e do campo onde pretende operar. Não, porque são coisas básicas, entendeu? Você entra no avião, começa a fazer bobagem, vai acabar, sai do envelope, vai se machucar, entendeu? O indivíduo que gosta, por exemplo, de fazer acrobacia com um tanque pesado, está fora do envelope. Ou faz acrobacia sem saber fazer direito. Um exemplo, um looping a baixa altura, se não souber fazer, mata. Você vai entrar chamada dentro. Mata. Se souber fazer, tranquilo. Se souber fazer, tranquilo. Agora, se não souber fazer, vou ver como é que faz. Só vai fazer uma vez. Entendeu como é que funciona? É mais ou menos... Quantos caras morreram fazendo tunô a baixa altura? Então, parece simples, a famosa história, para quem sabe fazer. Não, é simples, mas tem que saber o truque, como é que vai fazer aquilo. Porque num tunô de T6, na maioria dos aviões, a tendência do nariz é cair. Cair, com certeza. Aí o cara se assusta quando o chão começa... Aí já está morto. Se chegar nessa situação, já era. Então, levanta o nariz, gira rapidinho, ou pode até girar devagar, mas mantenha o nariz acima do horizonte. E com velocidade, que mais tarde passou a ser energia. Verdade. Passou a ser energizado. Tanto que eu faço hoje umas analogias com a aviação e eu falo, tudo é energia, tudo é a preservação da energia. Talvez por eu ter voado um bom tempo planador... A gente sabia que tinha que ter... Por exemplo, eu vim a saber agora, porque eu estava conversando aí, que ouvindo as histórias de um piloto de caça que
voou bastante P-47 lá, o F-47, e eu cheguei à conclusão seguinte, o melhor avião da Segunda Guerra foi o P-47, não há dúvida, porque ele era um avião leve trás, leve trás. O P-51 é um avião muito bom, mas ele tem uma fragilidade motor, aquela refrigeração com glicol, se levar um teco ele cai. Caramba, não sabia disso. O P-47, ele é um trator voador. Lá na Itália, as pessoas vinham faltando um pedaço da asa, o Rui Moreira Lema veio com 2 cilindros furados, é lógico que veio com óleo no para-brisa, uma série de restrições, pousou. Mas ele trazia de volta. Leve e traz, leve e traz. Tanto é que tem uma história que é meia cômica. Podemos falar, né? Claro, com certeza. A ideia é falar tudo o que a gente não vê em livros. Falada pelo Fernando Corrêa Rocha, que esteve lá na Itália com 75 missões. Tive o prazer de conhecer e conviver algum tempo com ele. Ele dizia o seguinte, quando eles estavam no meio do curso, porque é uma história belíssima também, que é do pessoal da reserva. Garotos do Aeroclube com pouquíssima experiência, 15, 20 horas de paulistinha, que era o que tinha aqui na época. Eles eram requisitados para irem para os Estados Unidos. O Ministério da Aeronáutica dava os nomes, os caras se inscreviam. Tinha que passar no exame médico e saber inglês, com aquele inglês do gato está na mesa. Se soubesse isso, já ia para os Estados Unidos. Lá o garoto era preparado, ele começava a voar o PT-19, do PT-19 ele passava para o BT-15, muitos cortes. Do BT-15 para o T-6, do T-6 para o P-40, do P-40 para o P-47. Olha só os que iam para a caça. Os que iam desligados, eles iam ser navegadores, suprimento e tal, muitos foram desligados. Mas esse era o curso que esses caras faziam nos Estados Unidos. Quer dizer, era um aprendizado muito bem feito, numa unidade de tempo, 1 ano e meio. 1 ano e meio fazia toda essa preparação. 1 ano e meio. O Fernando Corrêa Rocha falava muito comigo. Aí teve uma vez, quando eles estavam para ir para o teatro de operações, África, Pacífico, não sabiam. E apareceu lá e um indivíduo veio fazer uma palestra para ele, era piloto de P-51, o Mustang, o S-51, e ele falou o seguinte, é um avião muito bom. Se vocês quiserem tirar um retrato e mandar para a namorada do lado dele, fica muito bonito. Mas ele tem essa fragilidade, todos os colegas meus que caíram levaram um tiro no motor e ele cai, porque não tem lubrificação e o cilindro vai cair. Aí veio o briefing do cara de P-47. Se vocês querem um avião que leve e traz voa tudo furado, voe o P-47. Eles já iam começar a voar o P-47. Então, os americanos já sabiam. Então é por isso que esse foi o avião escolhido. Foi escolhido porque eu acho, no meu pensamento, eu penso o seguinte, a Força Aérea Alemã já não existia no Teatro de Operações da Itália. Um ou outro, mas não era ameaça. As missões iam ser a pior possível para um avião de caça, ataque ao solo, porque ele tem que manter uma trajetória tensa e o artilheiro também. Então fica um alvo, um pato, posado numa cerca. É fácil. Já no combate aéreo, a chance de você pegar o cara é igual a de ele te pegar. É meio a meio. Se ele for muito bom ou não, mas você mergulhar em cima de uma bateria, como eles tinham lá, de flak, aquilo é complicado. Os nossos pilotos foram nisso aí, a maioria deles. Você é obrigado a manter uma trajetória, vai pegar uma locomotiva. Eles tinham, logo atrás da locomotiva, um vagão cheio de metralhadora. O sujeito passava A primeira missão do Fernando Corrêa Rocha na Itália, o ala foi abatido, um brasileiro, já ficou ali. Porque ele ouviu pelo rádio, Brasil esgone, Brasil esgone. Aí ele falou, pô, Brasil esgone? O que é isso? Não entendeu ele na não hora entendeu que nada, nada. Agora, logo em seguida, aconteceu com ele, ele passou debaixo de um tiroteio danado, num vale, foi, escapou. Aí que ele soube que o brasileiro tinha sido abatido. Já entrou chão adentro ali, luz e calor, acabou a festa para esse garoto. Era assim, o negócio era meio bravo. Então, voltando lá, a gente faz lá o curso TB, ou a formatura, tal, é desligado, faz o curso e é selecionado para caça. E naquele tempo, então, o avião de caça, que iria ser o trampolim para voar o Gloster,
que estava chegando no Brasil naquela época, Gloster Meteor. Meteor, era o P-47. Aí já é outra história. O pulo do Fairchild para o T-6 é muito menor do que do T-6 para o P-47, porque o P-47 era muito grande, muito pesado, 4 manetes, um avião muito diferente. E hoje eu já na minha reflexão da minha meia-idade, ou velhice, como queira dizer, eu imagino o seguinte: o único defeito que eu vi naquele curso, com tudo que eu passei lá, foi eu não ter tido a oportunidade de ter feito um voo de T-6 ou Fairchild na área, para conhecer a área, porque eu já saí voando num P-47 que subia muito, andava muito, sem conhecer nada. Então, meu instrutor dizia, você vai lá, faz um stall, aí olha, clareia a área, acha a base, porque senão, ó, a asa esquerda está indo para Natal, a asa direita está indo para São Luís. Então, eu não estava preocupado com as manobras que eu estava preocupado em saber onde eu estava, porque se eu me perder, eu estou desligado. Com certeza. Entendeu? Então, com certeza. Eu acho que isso aí foi um defeito. Podia dar um T-6 para mim naquela época e, pô, vai aqui, voa, não sei o quê, dá uma olhada, vê praia, como é que é, vê o litoral. Mas não, a gente sai direto naquele chamado tijolo quente, porque ele é um pouco, é um pouco quente aquele avião. Porque passa o supercharge embaixo, sabia, né? Ah, não sabia disso. Ele tem realimentação, né? Porque ele subia muito rápido, 10 mil pés e ele ia embora para 20 muito rápido, porque... Graças a esse sistema de supercharge. É turbo, entendeu? E aquelas duas passavam embaixo da nacelle e realimentavam lá na frente o cilindro de novo para ele poder... Ele não perdia potência, não perdia. Botava 52 na decolagem e ia embora. 4 manetes. Tem pessoa que, 4 manetes é turbo, passo, mistura e compressão. E fora o instrumento que eu me lembro bem, que ele era um avião com hélice elétrica, e eu não entendia e ficava... ele tinha um perímetro pequenininho do lado direito, quase escondido. Aquele bicho era importantíssimo. Quando ele começava a oscilar... Ele é que governava a hélice, mas ele tinha maneiras de... Se ele desse pane, a gente trazia a hélice na manual e funcionava. Comigo nunca aconteceu nada, mas teve gente que teve que fazer esse tipo de coisa. Mas então, voltando. Queria aproveitar e perguntar uma coisa. A gente estava falando sobre essa questão, né, da transição e por ser um avião de muita capacidade. O senhor acredita que a mentalidade do aviador, essa mentalidade blindada do aviador que o senhor desenvolveu, foi o que fez essa grande diferença para você não ter pane, não ter dificuldades? Porque eu sempre, toda vez que eu entrei no avião, bem como você falou, eu entrava no avião e falava assim, eu e o avião somos um só, e eu acreditava que ele ia desenvolver o melhor. E eu não tive planos que outras pessoas tiveram. Eu acho que a gente tinha isso tudo que você está falando sem saber que tinha. Porque a gente era muito jovem. A gente tinha mais peito do que cabeça. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o cara quando é novo, o peito dele é desse tamanho, o cérebro é desse tamanhinho. Ele vai ficando velho, o peito vai fechando, porque ele já viu muita coisa, não quer virar notícia. E vai ficando mais esperto. A cabeça dele analisa melhor o tempo, vai ficando menos valente. Agora, eu acho que a minha geração, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, ela teve também como espelho o pessoal que estava na Itália. E as revistas que a gente lia em guarda, Defesa das Américas, Estamos Matando os Caras do Eixo, o Tyrone Poe afundava submarino o dia inteiro, o John Wayne afundava porta-aviões, cada filme dele ele era o herói lembra desses caras? Sim, com certeza, assisti muito com meu pai na época, com certeza. Sempre vitória, aquela propaganda maciça, aquilo... Eu morava na Vila Militar, aquilo nos incentivava, ganhava revista, então eu queria ser aquele cara. E a preocupação do acidente, eu não tinha muita preocupação de acidente porque eu achava que, não sei porquê, mas eu era bem doutrinado. Os caras me davam uma instrução bem feita, muito cuidado com a disciplina de voo, que não era tolerada, do cadete. O cadete que fazia uma disciplina de voo era desligado. Eu me lembro que no grupo de caça, eu não estava lá na época, mas tinha um senhor piloto de caça que um dia ele chegou lá cheio de fio enrolado, ele apagou a luz numa cidade aí do interior, foi desligado. Foi preso e foi desligado. Então, eles faziam muita questão de doutrina, de disciplina, entendeu? Eu acho que isso aí salva muita vida. Muita vida. O treinamento, ele com certeza faz essa diferença. Eu vi alguma entrevista que você fala que você teve essa
bênção, digamos assim, ou esse privilégio de ter sido treinado justamente por essas pessoas Exatamente, que porque vieram do combate real. eu sempre digo o seguinte, que eu fui um privilegiado, que eu só aprendi de gente que aprendeu dos que foram. Então o cara teve o experience on the job, Na o cara hora, teve na o hora. know-how, realmente Ele- viveu aquilo. Exatamente, ele viveu aquilo, entendeu? E eu vi esses caras da Itália viviam em Santa Cruz, naquela festa 22 de abril, eles ficavam lá naquela roda, ali todo mundo com 50, 70 missões, 100 ninguém tinha, só teve um cara que teve 100, que foi 99 mais uma. Mas naquele teatro de operações, atacando força e superfície, era muita coisa que estavam fazendo. E eles contavam, batiam um papo com a gente, e eu, novinho, já voando Gloster, queria ser aquele cara. E eu acho que todos os colegas meus também tinham essa mesma vontade, embora a gente nem dissesse, nem... Era algo intrínseco, Era lá assim, dentro. algo que estava lá dentro nem e sabia, você tinha nem esse sabia orgulho entendeu? próprio de fazer Todo acontecer. mundo queria ser igual aquele cara, mas não ia dizer, olha, eu quero ser igual o Coronel Kelly, o Mota Paz. Não. Por falar nisso, Coronel, hoje, o senhor acredita que ainda tem isso? A gente tem algum tipo Olha... de pessoas que deixaram, por exemplo, essa cauda para você se inspirar? Eu poderia responder essa pergunta se eu estivesse dentro das bases. Mas há pouco tempo atrás eu tive conversa com o Brigadeiro, porque a FAB nossa, infelizmente, ela ficou durante um bom tempo aí, o pessoal da reserva afastado do pessoal da ativa. Isso é um erro muito grande. Lá nos Estados Unidos, eu trabalhava lá na embaixada, fui professor lá do Colégio Interamericano, e todas as festas, os oficiais americanos não fazem a menor diferença entre ativo e reserva, inclusive eles vão fardados. Aqui no Brasil me parece que para andar fardado tem que pedir permissão a não sei quem. É meio rançoso, então isso vai afastando, entendeu? Então, eu perguntei justamente por isso, porque eu também não conheço a parte militar, mas na parte civil eu vejo que começou a acontecer a mesma coisa. Eu falo para as pessoas, eu tenho um propósito muito grande no meu peito e levo isso no meu coração de reacender a chama do aviador. E eu vejo que o aviador está se perdendo, está se tornando, um emprego onde a pessoa não tem orgulho do que ela está fazendo. Eu não vou dar muito nome aos burros, mas eu fiz 2 livros já, não sei se já viu os livros. Eu vi os livros na entrevista do canal Porta de Hangar. Mas nem tem os livros? Não tem os livros. Então já fiz 2 livros, se tivesse falado, não podia trazer, que eu não trouxe, mas estão no Rio. Então eu queria ir a Santa Cruz, não para vender livro, que eu não sou vendedor de livro, entendeu? Para fazer uma palestra lá para os garotos, dizer e tal. Aí liguei lá para Relações Públicas de uma determinada base, falei, foi daí, queria... ele era tenente-coronel. Aí me ligou lá um major um dia, um tenente, arranjei o tempo o senhor vai ter 5 minutos no intervalo entre um briefing e outro, no dia tal, não sei o quê. Eu falei, garoto, agradece aí, vocês vão tudo para o inferno, não vou ir mais não. Acabou. Entendeu? E, fim. Porque eu vi lá nos Estados Unidos, onde eu trabalhava, eu conheci muita gente boa, eu conheci o Chuck Eagle, conheci esse Bob cara Rover. e todos. Eles faziam palestra, faziam conferência. Conheci os argentinos que combateram na Malvina também. Quer dizer, eu conheci o comandante do esquadrão de A4. Você tinha todo esse aprendizado, é isso que eu falo, essa Não, a gente cauda do trocava figurinha, aprendizado que é passado. A gente trocava figurinha com esses caras, porque o americano vivia aquele... Lá onde eu estava, chegou lá o comandante de A4, e uma das missões que eu tinha lá, dada pelo nosso comandante era o oficial de marinha, 280 catapultagens no Golfo de Tonquim. Caramba! Agora eu vou contar uma coisa aqui que não é para ser gravada. A pior missão dele era enfrentar a Nancy, que era feia pra caramba. Isso aí não deve aparecer na gravação. Mas os caras diziam, a pior missão, mais a perigosa, era enfrentar a Nancy. Feia, o diabo. Mas, então, eu notava lá o seguinte, que eles estão querendo sempre aprender. Uma vez eu estava visitando uma base americana, eu estava sentado dentro de um Harrier, e eu estava olhando o Harrier, perguntando como é que aquele negócio dele parar, não sei o quê. Aí, conversando, quando eu falei que o VP-47, mudou. O cara queria saber como é que era o teu... Com certeza, eu iria fazer a mesma Acabou coisa. O papo, ele queria saber como é que era, como é que voava, se decolava de capota aberta, capota fechada, como é que era o piloto, porque... E, eu quero saber entendeu? Eles são interessados em saber. Eu já acho que aqui
Eu não sei, opinião, porque eu, para dizer com certeza o que acontece, eu tinha que conviver com esse povo. Eu sou de outra geração. Eu sou do macacão amarelo, ainda, aquele macacão caque, Sim. da Itália. Entendeu? Meu capacete era o branco ainda, aquele voava solo era o branquinho. Então, hoje eu não sei, porque na minha época a gente tentava para aviação porque gostava. Voltando àquele primeiro papo do brigadeiro lá que eu falei, ele mandou saber. É um estudo muito simples. Aonde mora o pessoal que está nas escolas? Quando eu era cadete, 2 ônibus, um ia para Copacabana e outro para Tijuca. Com o passar do tempo, não ia mais, porque ninguém já morava nem em Copacabana nem na Tijuca. O padrão caiu um pouco, entendeu? Um levantamento de origem. De tantos cadetes, só 2 têm pai formados, com médico, advogado, não tinha formação. E eu notava também que não havia, entre a rapaziada, aquela vibração que a gente tinha de ver um avião voando. Aquilo era mais um emprego, entendeu? Um emprego. Aquela diferença que você falou do piloto e do aviador. Com certeza. Há uma grande diferença, entendeu? Por exemplo, eu fiquei triste quando eu vi um dia desse um cara arrebentando o leme de um T-33 numa cidade aí do interior, que botaram um avião pendurado aí num poste, por exemplo, e uns garotos pulando em cima da asa. Não sei se viu, chegou a ver? Vi. Aquilo é horrível. Aquilo não pode acontecer. Mas acontece, vai acontecer de novo. Tinha um avião da Varig que ficava lá no aterro, muito bem cuidado, muito bem pintado. Quebraram o avião todo, a Varig acabou tirando o avião. Então, eu acho o seguinte, nós não temos aqui amor às coisas. Nós a gente vai até para defender um prato de comida, não há aquele elan, aquela vibração. Esse Fernando Corrêa Rocha, ele falou para mim o seguinte, quando ele estava nos Estados Unidos preparando ir para a guerra, não havia um rapaz nos Estados Unidos que não tivesse fardado. Ele falou isso, que todo mundo queria ir para a guerra. E ele sabe de gente que foi reprovada no exame médico e se matou, de vergonha. Caramba, isso era real, realmente? Real, entendeu? Olha a garra que esses caras têm. Eu considero, morei lá e antes de ir já tinha feito algumas viagens, já conheci alguma coisa. 2 anos eu conversava com os caras. Eles são profissionais. Eu acho que até hoje eles mantêm. Eu também acredito que hoje a nossa Força Aérea está dando uma mudança. Novos comandos, novos comandantes, nova filosofia, uma tentativa muito grande agora do novo comandante no sentido de reaproximar, porque a reserva nada mais do que ele amanhã. Cara, isso seria fantástico. Eu vejo o quanto nos Estados Unidos eles cultivam sociedades. Eu tive agora, quando eu fui fazer a renovação da minha FAA, eu tive contato com um dos instrutores e ele me convidou para fazer parte de uma sociedade americana, Birdman Society, onde eles se reúnem todos os tipos de aviadores, todos os níveis, justamente para fazer com que a cultura aeronáutica continue sendo propagada. E é bem o que você falou. Você aprende com quem voou na China, aprende com quem voou numa missão dessas mais tempo atrás, pessoas que participaram de novas Troca de missões. figurinha. Com certeza. Há um aprendizado nisso aí, entendeu? É um aprendizado que você está vendo a realidade do cara. Por exemplo, eu estou jantando lá em Santa Cruz, quando eu estou de oficial de dia, e entra no rancho para jantar, está lá o meu comandante sentado na mesa lá, ele me chama para jantar com ele. Aí eu reclamo que a comida está ruim, ele falou, é que você nunca foi prisioneiro. E ele foi prisioneiro. Isso faz uma grande diferença. Então ninguém é melhor do que ele para me contar o que era um prisioneiro. Senão você só ouve e não sabe. Ele foi abatido no dia 24 de dezembro e ficou prisioneiro. Lá até o fim da guerra. Ele foi 24 de dezembro de 44. A guerra acabou em abril de 45. Ele ficou lá esse tempo todo. Andou a pé. Um negócio horroroso. Mas... Aonde que ele ficou preso? Ele foi abatido na Itália e foi Stettin, na Prússia, lá em cima. Ah, lá na Prússia. Viajou de trem, não sei o quê, Mas ele falou o seguinte, depois da guerra eu recebi um envelope com as minhas canetas. O alemão guardou e me deu. Caramba! Caramba. Inacreditável. É inacreditável, né?
Queria falar um pouquinho sobre a sua saúde, que é uma coisa que hoje eu falo justamente para o aviador tomar cuidado. Como que você preserva essa questão do sono, questão de alimentação, Olha, manter a mente eu acho ativa como você tem? que a saúde do aviador é impressionante. Nós não tínhamos assim grandes conhecimentos nem grandes experiências, mas havia uma ginástica obrigatória, havia cuidados com a saúde. O pessoal da caça, então, nós fazíamos exame médico de 6 em 6 meses, havia corte. Eu me lembro que uma vez em Santa Cruz nós chegamos num voo e tinha um companheiro nosso que estava com a boca branca. Esse cara eu nunca mais vi. Acabou não continuando. Acabou, foi cortado. Alguém viu ele daquele jeito, então havia uma vigilância em torno da gente dizendo assim, ó, fiquem espertos, não bebam, não fumem, não tomem Coca-Cola antes de um voo a 40 mil pés, porque a tua barriga vai ficar enorme. Mas nada científico. Nada científico, mas que empiricamente, pela experiência, vocês aplicavam. Aí aplicava, entendeu? E a gente vai nisso, cigarro faz mal, beber, toma um esquinho ali e tal, mas não é para ficar enchendo a cara porque acaba viciado e acaba morrendo, entendeu? Então, eu acho que naquele tempo nós tínhamos esse tipo de aprendizado mais por transmissão do que por doutrinamento, entendeu? Coronel, foi fantástico ter o senhor a bordo. Eu, por mim, ficava mais Já umas acabou? 2 horas aqui falando. A gente já está quase 1 hora aqui de voo. Terminei aí ainda indo para Fortaleza. Nós vamos ter que marcar. Depois tem que falar conta voo como é que era o Correio Aéreo, que era o Correio Aéreo eu achava uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque o Tenente Novo conhecia o Brasil. Conhecia o Brasil. Acabava tendo essa oportunidade A gente de saber vassourava o Brasil inteiro no C-47, que era um senhor avião. Isso eu já tinha saído da caça, depois eu voltei, mas conhecia tudo, voando com gente de experiência, e tinha um negócio antigamente que diferenciava nós. Era o tal do cartão verde. Ouviu falar do cartão verde? Já. Eu tinha esse troço. Como tenente eu tinha. Cartão verde. Não tem rega, não tem... É o Fudêncio, digamos, mas era o cara que saía... Estava autorizado a... O portador está autorizado a operar fora dos limites da diretoria de rotas. Desde que... Uau. Uma vez eu fiz isso. Eu decolei do campo de Marte com Tento Zero, de T6. Tinha lá uma B-17 e eu cheguei para os caras e falei, você não vão porque está fechado o tempo. Eu vou. Fiz o plano, cartão verde. No que eu levantei o nariz, céu azul. Era só ali. Era só ali no campo mesmo. Ali, entendeu? É isso aí. Pô, vamos marcar para dar continuidade nisso. Foi um prazer tê-lo a bordo. Conversei aqui Pena que acabou. Realmente. Eu falo, a gente podia continuar aí mais um voo muito longo aí, mas aí é mais fácil a gente marcar mais um encontro se você sempre aqui em São Paulo, a gente vem. Maravilha. Não. Cerrou? Cerrou, com certeza aí. Posso tirar o... Não, vou só fazer o encerramento aqui agora. Conversei aqui com o Coronel Aviador Ajax Augusto. Foi um prazer ter o senhor a bordo. Eu sou o Fabrício Moresco, mais um DecoleCast, dando voz à mensagem para que você também decole.